Graças e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma quarta-feira para mais um estudo bíblico online da Igreja Batista Missionária El Shaddai, dando continuidade sobre o tema de ética cristã. Chegamos na aula de número 13. Faltam uns 5 minutos para começar, para dar tempo para os irmãos compartilharem esse link nos seus grupos de WhatsApp com as pessoas queridas. Não deixe de dar o like quando entrar nessa live, nessa transmissão. Lembrando que nós estamos ao vivo tanto pelo YouTube, nosso canal no YouTube, como também em nossa página no Facebook. Então fiquem à vontade para assistir na plataforma ou no site, no recurso que você preferir, Facebook ou YouTube. Vão logo dizendo se o som está bom, certo? Para que a gente possa saber se o som está bom. É o tempo também que os irmãos... Vou aproveitar também para compartilhar esse link. Eita, graças a Deus. Começamos o estudo bíblico. Já estou fazendo minha divulgação aí no grupo da igreja. Queimação formando também meu tio Antônio, minha irmã, família. É isso aí. Estamos compartilhando com todas as pessoas. Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto meio cabuloso. Hoje vamos falar sobre vivendo uma vida pura, sobre o mandamento do não adulterarás. Se bronca. Mas vamos lá. Se os irmãos me dão um feedback se tá bom, se tá ruim, se estão escutando, se não estão escutando. Eu sei que o som para mim aqui tá saindo, só não sei se tá saindo bem para os irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Faltam 3 minutos. E aqui, deixa eu colocar também aqui no grupo da diretoria. Eita, graças a Deus. Vamos embora. Glória seja Deus. Irmãos, pedimos aos irmãos que entrarem para informar se o som está dando para ouvir legal. Faltou 1 minuto para nós começarmos o estudo bíblico. Louvado seja Deus. Vamos lá. Às 7 horas. Se der 7 horas, nós vamos fazer uma oração. E depois nós estaremos dando início ao estudo bíblico de hoje. Sobre ética cristã, aula de número 13. Glória a Deus. Mas acho que pararam um trem ali agora.
Tinha ninguém, agora já começou a chegar 3, já tem 2 gostei, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Já estamos aqui faltando desde as 18h55. Agora nós vamos fazer uma oração para começar o estudo bíblico de hoje, agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos concedeu, está nos concedendo, porque Ele ainda não acabou. Oremos. Bendito e eterno Deus, na Tua presença nós te agradecemos pelo dia que o Senhor está nos concedendo, pelo privilégio que Tu nos deste de abrir os olhos pela manhã e contemplar este dia que o Senhor preparou para cada um de nós, pelo privilégio, Deus, de sermos Teus filhos e de termos sido alcançados por Ti quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelo pão que não deixa faltar na nossa mesa. Ó Deus, em nome de Jesus, pela saúde que o Senhor nos dá ricamente a cada dia. Que nessa noite, Deus, nós pedimos que o Senhor traga a iluminação ao nosso entendimento, que o Senhor possa descortinar o significado da Tua palavra aos nossos corações, para que possamos aprender e colocar em prática. Nos reveste com Teu Espírito, para que possamos trazer uma mensagem não minha, mas a Tua palavra para o coração da Tua igreja. Que todos aqueles que pegarem essa live para assistir, tanto agora ao vivo quanto depois, que o Senhor possa abençoá-los e falar aos seus corações. Essa é a oração que nós te fazemos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeiro já deu o ar da graça. Seja bem-vindo, irmão e sogrão Daniel. Deus abençoe. Vá logo dizendo se o som tá bom, está dando para me escutar direito. E vamos começar o estudo bíblico de hoje. Deixa eu mudar a tela para já começarmos o estudo de hoje. Glória a Deus. Deixa eu tirar a tela do WhatsApp daqui. Só não sei se sono colchões é o irmão Emanuel ou o irmão Aislan. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ou se não é nenhum dos dois, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Graças a Deus. Estou aguardando só o ok se o som tá bom para a gente começar. Enquanto isso, nós vamos ler o texto. Aê, valeu. Obrigado, Daniel. Obrigado, Deus abençoe. O texto bíblico de hoje está em... Deixa eu colocar aqui. Está em Emanuel, meu companheiro de seminário, meu amigo de todas as horas, o irmão da resenha lá do banco, o carequinha igual a mim, que ficava resenhando na aula. Graças a Deus, seja bem-vindo, Emanuel, que Deus te abençoe. Vamos aprender juntos hoje. Depois me chame na sua também, que a gente vai aprender junto, para a glória de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 14. O mandamento que nós estamos dando continuidade para falar de ética cristã, e hoje nós vamos falar sobre viver uma vida pura. O texto diz o seguinte: não cometerás adultério. Esse é o versículo do nosso estudo de hoje. Chegamos no estudo número 13, vamos até um total de 17 e chegamos nessa abordagem sobre o tema adultério. E aqui eu quero começar logo dizendo ou deixando para os irmãos que a grande questão desse estudo é que o problema enfrentado pelo povo de Deus, seja lá em Israel, no período de Moisés, como na igreja primitiva, como até hoje, não é de conhecimento ou de desconhecimento desse mandamento bíblico. Ou seja, todo mundo sabe e não há quem desconheça de que o adultério é pecado, de que a prostituição é pecado. Mas a questão aqui é que claramente diz: não adulterarás. Todos sabem o que quer dizer claramente não adulterarás. Mas o problema não está no entendimento nem na falta de conhecimento dele,
mas sim no cumprimento em nossa vida. E aí a gente vai explicar o porquê à medida que a gente for avançando os slides desse estudo. E o nosso esforço hoje aqui, e outra coisa, esse é um estudo, esse tema é um tema em que todos nós somos tentados em algum momento, seja hoje, ou ontem, ou amanhã, e ninguém pode abrir a boca para dizer que não vai cair num desse, porque é muito complicado e a gente precisa cada vez mais se policiar e vigiar para que não entremos na tentação. Ou seja, é o tipo de pecado e de mandamento que qualquer um está sujeito a deslizar. Terceiro ponto sobre isso é o nosso esforço no estudo de hoje vai ser em destacar como esse mandamento é colocado na Bíblia e examinar algumas implicações e os diversos ângulos que esse mandamento desperta. Esse é o objetivo, certo? Ninguém aqui vai fazer... o objetivo não é fazer acusações ou nem pregar uma santidade que não existe. É dizer o que é pecado, porque isso é para mim, é para você, e dizer o que é que a Bíblia como a Bíblia enxerga o adultério como mandamento e como era visto no Antigo Testamento, como foi visto no Novo e como Jesus ampliou essa questão. Mas vamos adiante, sem mais delongas. O que significa não adulterarás? E aqui nós colocamos a definição de um livro, A Ética dos 10 Mandamentos, na página 163. Ele diz o seguinte: por adultério compreendemos quebrar, alterar, falsificar propositada e conscientemente o estado sadio do amor entre pessoas que assumiram publicamente o matrimônio. Ou seja, repetindo, por adultério compreendemos quebrar, alterar, falsificar propositada e conscientemente o estado sadio do amor entre pessoas que assumiram publicamente o matrimônio. Com base nesse conceito, já deixamos claro que não existe esse negócio de que eu cometi, mas eu não sabia. Não sabe. Ele é feito de forma proposital e conscientemente. Se você e eu cedemos à tentação, é outra situação. Mas uma coisa nós não podemos dizer: fizemos sem saber. Eu não sabia. Não tem essa de não sabia. O adultério é cometido por pessoas de forma consciente e proposital. Outro ponto: a visão madura desse mandamento evidencia que todo pecado na área sexual afronta diretamente o Senhor. E que certamente a Bíblia não condena apenas o adultério, mas toda forma de desvio quanto ao propósito eterno de Deus para a vida sexual. E é uma das coisas que muitas vezes quem se preserva virgem até o casamento sofre esse tipo de bullying. Por que você vai esperar? Você não sabe se é ruim ou se é bom e não sei o que. Mas qual o propósito de Deus na vida sexual, né? O propósito de Deus é a vida sexual ativa, é uma bênção concedida por Deus para o casamento. Então Deus fez homem e mulher, os abençoou e na relação matrimonial deles, como bênção do matrimônio, eles têm o desfrute da relação sexual. Então todo e qualquer desvio desse propósito e essa relação é o mais alto grau de intimidade entre um homem e uma mulher concedido pelo matrimônio que é instituído por Deus. De maneira que, não somente para procriar, como muitas pessoas pensam que o sexo só existe para procriar, mentira, não é dessa forma. Ele tem também para procriar, mas ele é uma bênção, ele é prazeroso, ele é satisfatório para ambas as partes, tem que ser satisfatório para ambas as partes,
e o objetivo dele é desfrutar da intimidade concedida pelo casamento, de sorte que qualquer tipo de relação sexual que fuja desse propósito, ela é pecaminosa. E entende-se por matrimônio, segundo a Bíblia Sagrada, o matrimônio entre homem e mulher. Não estou aqui entrando no mérito da questão do público LGBTQ e plus, né? Mas LGBTQI plus. Não estou entrando no mérito dessa questão, mas estou falando o que a Bíblia ensina, né? E assim como temos que amar todas as pessoas, mas a Bíblia ensina que o matrimônio, o casamento acontece entre um homem e uma mulher, e a bênção desse matrimônio é a relação sexual. De maneira que a relação sexual fora do casamento é chamada de fornicação ou prostituição. E a relação sexual acontecida no casamento, mas fora do matrimônio, é adultério. Ou seja, quando um homem casado ou uma mulher casada resolve manter relações sexuais com outra pessoa que não é seu marido ou com outra mulher que não é a sua esposa. Então, dito isso, eu acredito que todo mundo já sabe, mas para efeito de alguma dúvida, deixamos isso ciente ou claro de acordo com a Bíblia Sagrada. E aí a aplicação para hoje: que ligação há entre adultério, furto ou qualquer situação em que se prejudica o próximo, afronta diante do Senhor? No segundo ponto, qual é a dimensão mais ampla do mandamento? A lição de hoje ela não é uma lição extensa, ela é uma lição expositiva, e o objetivo, como nós falamos no início, não é citar exemplos, é trazer a verdade bíblica com sua exposição, como diz o texto sagrado. Então, o adultério ele pode ser corporal, mas também ele pode ser mental, e a gente vai ver isso. Só que antes de falar sobre isso, nós precisamos dizer que no Antigo Testamento o adultério era visto como crime hediondo. E o que é um crime hediondo? É um crime de extremidade, de gravidade extrema, que é tratado de forma separada dos demais crimes e punições dos outros crimes. Então, o adultério no Antigo Testamento era considerado extremamente grave. Era um crime hediondo. Isso está lá em Jó 31:11. Se eu pegar o texto aqui de Jó 31:11, ele vai dizer, começando do 9 até o 11, ele diz o seguinte: se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, então que a minha esposa moa para outro e que os outros se encurvem sobre ela. Porque isto é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízes. No Antigo Testamento, o adultério, a punição para o adultério era os dois, o adúltero e a que adulterou com ele, serem mortos apedrejados. E aí você vai dizer: mas por que Jesus perdoou aquela mulher adúltera? Porque ali os fariseus foram testar Jesus. Primeiro que só levaram a mulher. E dizem muitos estudiosos que o homem que adulterou com ela estava no meio daquela multidão que foi levar. E aí foram testar Jesus. Os fariseus chegaram, jogaram a mulher diante de Jesus e disse: mestre, a lei de Moisés diz que todo aquele que adultera tem que ser apedrejado, morto apedrejado. Tu, o que dizes? E aí Jesus disse: aquele que não cometeu pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher. E aí todos começaram a sair de um por um. Aquela mulher, ela ia ser morta, mas descumprindo a lei. A lei manda matar os dois. E aí levaram só a mulher, pouparam o homem, levaram só a mulher diante de Jesus e foram tentar Jesus para ver se Jesus era pego em algum deslize, em alguma deturpação, né? E aí Jesus perdoou aquela mulher e disse que ela fosse e não pecasse mais. Vai e não peques mais. Mas em Mateus 5:28, veja o que o texto sagrado diz. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28, ele diz o seguinte:
Começando do 27. Ouvistes o que foi dito em tempos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, cometeu adultério com ela em seu coração. O adultério pode ser corporal ou também pode ser mental. No ensino de Jesus, qualquer pessoa que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Somos orientados pelo Senhor Jesus a que não permitamos que os nossos olhos nos façam pecar, já que é melhor perder o olho do que não entrar no reino dos céus. Observem como essa questão é profundamente tratada por Cristo. E por que o Antigo Testamento trata o adultério como crime hediondo e Jesus amplia esse mandamento, colocando de que se você olhou para uma mulher de forma impura, a mesma coisa serve para o homem. Jesus usou o homem como exemplo para exemplificar a raça humana. Se a mulher olha para o homem casado, se a mulher casada olha para outro homem com intenções impuras, ela já cometeu adultério com ele no seu coração. Já pecou. A única diferença dela para aquela que cometeu corporalmente é que a que cometeu corporalmente será julgada pelas pessoas pelo ato consumado, mas o ato em si, diante de Deus, já cometeram adultério. Ponto. Aí tem pessoas que dizem assim: se eu já cometi na mente, então vou terminar de completar o pecado. É pecado duplo. Cometeu duplamente, vai ser consequência em cima de consequência. Então, preste atenção. O Senhor Jesus, e observe que Jesus ele coloca na motivação do adultério. Quando Jesus diz, quando nós olhamos para uma mulher, quando nós olhamos para o sexo oposto, eu vou colocar assim para ficar melhor. Quando nós olhamos para o sexo oposto com intenção de cobiçá-lo, nós já cometemos adultério em nosso coração. E essa é a porta de entrada para a execução e a materialização desse pecado. Então, por isso que ele vai alertar mais para frente de que nós não deixemos que os nossos olhos nos façam pecar. Porque é melhor entrar sem o olho no reino dos céus do que não entrar. Então, foi assim que Jesus quis ensinar. Então, o pecado do adultério não é só corporal. Ele também é mental através da cobiça dos olhos. A aplicação com base nisso que nós já vimos até agora. Como podemos cuidar das nascentes do nosso coração para que tenhamos vida limpa, que honre verdadeiramente ao nosso Deus? As nascentes do nosso coração, o que é que ele está falando? Dos olhos, que vai para a mente, que desce até o coração. Como é que a gente consegue cuidar disso? E diz lá em Filipenses, que nós já falamos na escola dominical, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem virtude, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Vida de relacionamento com Deus, como nós falamos sempre ao longo desses estudos de ética cristã. Não existe nada mais básico no Evangelho que nada tão real e tão profundo como também algo que dá resultados como uma vida de relacionamento com Deus. Sempre vamos enfatizar aqui que o Evangelho ele não tem complicações. Ele é básico, ele é puro e ele é simples. Então, como é que eu consigo cuidar das nascentes do meu coração? Irmãos, vida de relacionamento com Deus, vida de devocional com Deus, oração, leitura bíblica, jejum, meditação na palavra, ocupar a mente, o coração e os olhos com aquilo que é a vontade de Deus. Porque se não for isso, qualquer descuido, foi o que Jesus disse: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nossa vida diária é uma vida de luta da nossa carne contra o nosso espírito, e vai vencer aquele a quem nós dermos lugar. Nem sempre estamos fortes para dar lugar ao espírito. Nem sempre. Muitas vezes estamos fracos e somente a graça de Deus nos sustenta. Quando estivermos fracos, lembremos-nos que é quando nós estamos fracos que nós não temos mais nada e que nós não conseguimos mais nada, que é aí que nós somos fortes. Basta nós pedirmos para que Deus venha nos acudir, venha nos socorrer. Então, seguindo adiante. Tá tudo ok aqui? Tudo ok por aqui? Vamos lá.
Alguma ajuda, aqui nós colocamos no ponto 3 algumas coisas que nós podemos fazer como recomendações para que cumpramos esse mandamento do não adulterarás. Primeiro, devemos evitar tudo o que alimenta a cobiça e a impureza em nossa mente. É o que eu acabei de falar com base em Filipenses. Ocupar a mente com aquilo que é puro e com aquilo que nos estimula a fazer a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. E é como eu falei no começo, ninguém está isento disso. Todos podemos ser tentados pelo diabo nessa área. Todos. E vencedor nessa questão não é aquele que vai para cima e diz não. Ou ela. Vencedor é aquele que foge. É aquele que evita. É aquele que corre. Né? Então, evitar tudo que alimenta a cobiça e a impureza em nossa mente. Segundo, devemos desconfiar da nossa razão e tomar cuidado com as nossas emoções. A razão dá-nos a sensação de que nós estamos no domínio de tudo, que nós estamos no controle. Só que nós devemos nos lembrar que nós não aceitamos a Cristo para estar no controle. Quem tem que estar no controle da nossa vida é Ele. Quem tem que estar no controle da nossa vida é o nosso Deus. Nós não nascemos de novo para assumir o controle da nossa vida. Tanto que o nosso culto racional, segundo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, é oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E eu devo desconfiar da minha razão para que ela não tome a frente, não assuma o controle e cuidado com as minhas emoções. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Lembremos-nos de Davi, homem de Deus, e que ao longo da sua vida o seu coração lhe enganou através das mulheres, que fez com que Salomão, o homem mais sábio do mundo, também se enganasse ao se enredar com as suas emoções. E o que diremos de Sansão, homem nazireu de Deus, juiz de Israel, e que também se enganou com as suas emoções. Então o coração do homem é enganoso demais. Não confiemos na nossa razão nem no nosso coração. Terceiro ponto, devemos alimentar um relacionamento conjugal sadio, repleto de comunicação, carinho e afeto. Isso aqui é uma questão, irmãos, que não existe tempo de casamento. Desde aquele que tem o primeiro mês de casado até aquele que tem 50 anos de casado, isso tem que ser uma luta diária, igual a luta diária é de ter uma vida de relacionamento com Deus. Todos os dias. E olha que nós, principalmente os homens, nós homens, somos impulsionados todos os dias a nos esquecer dessas partes finais. Repleto de comunicação, carinho e afeto. Por quê? Por causa do trabalho, do dia a dia tendo que prover, trazer alimentação, correr atrás de emprego, fazer o dia a dia, trabalho que a gente cansa, que fica muito cansado, aí tem faculdades para alguns, seminário para outros, estudo, correria, o dia a dia na maior correria para chegar em casa, tomar um banho, estender as pernas, assistir um programa de TV e depois de dormir, porque no outro dia tem que trabalhar de novo, e assim a vida é corrida. Mas nós somos forçados ou condicionados todos os dias a nos esquecer que o relacionamento conjugal não é só casa e comida, não é só provimento de alimento, nem a mulher se responsabilize pelo cuidado dos filhos, não. Nós temos, como homens, responsabilidades dobradas. Temos a responsabilidade de ser o provedor financeiro, claro, hoje em dia com a situação do jeito que está, com o empoderamento feminino, com a importância da mulher no mercado de trabalho, é louco o homem que não quer que a mulher trabalhe. Respeito ao casamento de cada um. Mas se ela quiser trabalhar e quiser se sentir importante, estimule, meu irmão. Mas meu Deus do céu, se ela quiser cuidar e conseguir, e vocês consentirem dela ficar em casa para cuidar um pouco mais dos filhos, e você trabalhar, também trabalha. Agora não se esqueça que nós homens temos a responsabilidade de prover, porque isso é bíblico, está lá no Éden, isso é uma responsabilidade, uma consequência do pecado. Trabalhar com o suor do teu rosto comerás. Isso foi para o homem, não foi para a mulher.
Então, o provimento, e esse provimento ele é financeiro, ele é emocional e ele é espiritual. Da família, da esposa e dos filhos. Então, não é porque cheguei do trabalho cansado, destruído, afadigado, que eu só tenho que tomar banho, café e cama, não. Casou para quê? Tem que se responsabilizar. Provimento espiritual, provimento emocional. Chegou cansado do provimento físico, financeiro para dentro de casa. Lembre-se, ainda temos a responsabilidade espiritual e emocional do lar. Para isso foi que Adão pecou, para que nós tivéssemos essa responsabilidade. Então devemos alimentar, isso é uma coisa que eu falo e serve para mim, como eu falei desde o começo. Esse é o tipo de estudo em que todos nós que estamos aqui é como se estivéssemos numa mesa redonda e todos nós estivéssemos falando um para o outro, dizendo assim: meu amigo, me ajude aqui, vamos trabalhar junto, olha o que a Bíblia diz, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e tenha misericórdia da vida de todo mundo, que todos nós podemos ser surpreendidos com esse tipo de pecado. Quarto ponto, devemos fugir das situações de perigo, sempre que necessário. Nesse caso, não se brinca com fogo. Tá claro, acredito que não tem muito o que falar aqui. E em quinto e último lugar, devemos manter uma vida devocional muito bem cuidada e depender dia após dia da graça e da misericórdia do Senhor. Sem o Senhor, meus irmãos, nós estamos fritos. Sem o Senhor, nossa vida não prospera. Sem o Senhor, a nossa vida não cresce. Sem o Senhor, nós não somos ninguém. Precisamos entender que se o Senhor não estiver na nossa casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver cuidando de nós, não somos nada. Não adianta batermos o peito e dizer que somos super crentes, que não somos. Precisamos de uma vida devocional com Deus todos os dias. Oração, meditação na palavra, jejum, para aqueles que gostam de jejuar com frequência, alimentar a mente com pensamentos positivos, pensamentos bons, pensamentos bíblicos, orar, interceder, pensar na graça de Deus, pedir misericórdia, pedir a graça do Senhor sempre. E mesmo assim, estamos sujeitos à tentação. Bem, aquele pois, como nós falamos aqui, 1 Coríntios capítulo 10, 12, aquele pois que pensa estar em pé, veja para que não caia. Conclusão, a aula de hoje ela é muito simples, ela é muito curta, ela é muito pequena, mas ela é contundente. Não adulterarás. O adultério mancha aquilo que Deus constituiu de forma primorosa, o casamento. O adultério, tanto é que, antes de chegar na conclusão, podemos dizer algumas coisas sobre o adultério, para não ficar somente nessa questão. Primeiro delas, a Bíblia ensina que os fariseus chegaram para Jesus e disseram: mestre, Moisés nos autorizou dar carta de divórcio. Tu, o que dizes? Aí Jesus diz assim: Moisés autorizou dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. O que é que Jesus quis dizer com isso? É que no princípio Deus fez um homem para uma mulher. Quando Moisés instituiu o direito da carta de divórcio, foi para que o homem não ficasse, para que o homem pudesse dar. Ele casava, depois de um tempo, se eles não se dessem bem, né, eles se separavam e cada um constituía a nova família. Que é o que acontece muitas vezes hoje. Casou 6 meses, não deu certo, acaba. Casou 3 anos, não deu certo, acaba. Só que aí eu volto a dizer o que Jesus disse. Moisés autorizou da carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. No princípio Deus fez um Adão para uma Eva, de maneira que somente a morte pode separá-los. Ou seja, o casamento é a junção de um homem com uma mulher, e somente a morte pode separá-lo. Quando acontece o adultério, como é que fica agora? Vamos lá. Qualquer separação, por qualquer que seja o motivo que não seja adultério
ou morte, biblicamente, viu? Não é pela dureza do coração. Biblicamente, nenhum dos dois poderiam casar. Ponto. Ah, tô casado 3 anos, aquilo outro 5 anos, 10 anos, 20 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo foi. Resolvemos que o casamento não deu certo mais. Ah, não vai dar mais certo. Não temos mais, não falamos a mesma língua. O caminho mais duro é o caminho de... Não adianta. Opa, pronto. Acho que foi. Simbora. Deixa eu ver se vai agora. Irmãos. Aí. Não tá caindo não. Tá certo. Então, qualquer que seja, caiu a net. Paz. Sabe se foi Deus que uniu, se foi você que foi sua barra. Mas eu tô falando o que a Bíblia ensina. No que a Bíblia ensina, ambos, quando se separar, só tem 3 formas de um homem se separar ou de alguém se separar e poder contrair novas núpcias. Primeiro, se a morte separar, se um dos dois morrerem e o outro está como viúvo habilitado para casar. Segundo, se houve abandono do lar de um dos dois, aí só o abandonado é que pode casar. Aquele que abandonou, não. Seja a mulher ou o homem. Então, biblicamente, aquele que foi abandonado pode casar, aquele que não abandonou, aquele que abandonou não pode. E o terceiro caso em que pode constituir novas núpcias é no adultério para aquele que foi vítima e não que foi quem cometeu o adultério. O que cometeu o adultério, biblicamente, não deveria casar novamente, porque ele maculou o matrimônio. E aquela que foi vítima, aquele ou aquela que foi vítima, é que pode contrair novas núpcias. Isso é o que a Bíblia ensina. Então, para fechar isso, conclusão. Ainda que todo o texto da lição deixe claro o perigo iminente e a que todos estamos expostos nessa questão do adultério e de nossa carnalidade, precisamos não esquecer o verso final de Romanos 7, em que Paulo nos ajuda bastante num brado de vitória. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Senhor que nos deu a vida e que nos fez novas criaturas. E por Ele nós vivemos em novidade de vida. Graças a Deus, porque temos Cristo Jesus, por Cristo Jesus, que nós fomos libertos de como pensava o velho homem e não valorizava aquilo que Deus constituiu para o bem-estar do homem. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração e em nome de Jesus, na próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir, nós estaremos aqui novamente para falar sobre o outro mandamento, que é o não furtarás. E o tema da lição é respeitando a propriedade alheia. Nós falaremos sobre como devemos entender esse mandamento, quais são as advertências positivas, quais são as advertências, como é que devemos agir honestamente nos relacionamentos comerciais, como é que devemos entregar nossos dízimos com fidelidade, ser correto com as pessoas que trabalham para nós, ser firmes contra as possibilidades de corrupção, usar nossos bens e recursos com sabedoria, porque quando nós falamos em furtar, pensamos só em furtar aquilo que é das pessoas sem utilização de arma. Mas o texto bíblico ele é bastante amplo e envolve um monte de questões que hoje não são tratadas como descumprimento do mandamento. E aí falando sobre o quanto é relevante quanto são relevantes esses mandamentos para a igreja nos dias de hoje. Então eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, como falou ao meu, e se Deus quiser, se Deus assim permitir, na próxima quarta estaremos juntos. Convido você para vir no próximo domingo, Escola Bíblica Dominical,
estamos retornando aos cultos presenciais de forma gradativa. E aí vocês vão perceber que a programação da igreja online ela vai reduzir bastante em relação ao período da pandemia. Ou seja, só teremos estudo bíblico na quarta, escola bíblica dominical pela manhã, até para não ter aglomeração no templo, e culto de celebração no domingo à noite. Estaremos presencialmente lá com uma quantidade limitada de pessoas, e as pessoas do grupo de risco, as que não foram autorizadas a frequentar os cultos, os idosos e as crianças menores de 10 anos, nós estaremos também transmitindo o culto de forma online lá da igreja. Amém? Que o Senhor, Ele, pois, nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo que o Senhor nos sustente e fortaleça nossas vidas, para que os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos matrimônios sejam bênçãos para a glória de Deus, na sociedade em que vivemos, na igreja que fazemos parte e onde nós estivermos. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos pelo estudo dessa noite, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de termos acessibilidade à tua palavra para estudar, para compreender, para meditar e para pedir a tua graça para podermos aplicar. Pedimos que o Senhor preencha o nosso coração, que o Senhor transmita esse estudo ao nosso coração, nos traga iluminação e nos fortaleça, Senhor, para que não caiamos em tentação diariamente, para que possamos resistir firmes, para que possamos valorizar o bem familiar que o Senhor nos constituiu, o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pelas nossas famílias, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos filhos, por tudo aquilo que o Senhor nos deu. E não nos deixe, Deus, cair na tentação e oferenda do diabo para perder esse bem precioso que o Senhor nos concedeu. Firma nossas famílias, fortaleça os laços das nossas famílias e nos une para que a cada dia sejamos um, para que a tua igreja prospere, para que o teu reino prospere na terra e para que as famílias da terra possam ser influenciadas pelas tuas famílias, as famílias do teu povo que darão exemplo nessa sociedade. Muito obrigado por tudo. Concede-nos uma noite de paz, de um sono maravilhoso, de um descanso tremendo e nos prepara para o dia de amanhã, se o Senhor quiser que o amanhã chegue para nós. Essa é a nossa oração que te fazemos. E desde já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos citar o Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Para a glória de Deus. Muito obrigado a todos que participaram conosco desse estudo. Em nome de Jesus.